dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos retomar o item o mal e o remédio, e também vamos iniciar o item A felicidade não é deste mundo. O convite é refletirmos em conjunto, tendo Fábio como nosso palestrante, que vai facilitar a nossa compreensão desses itens, e também teremos comentários de outros membros do grupo Sim, que ajudará e trará contribuição para o nosso aprendizado da noite de hoje. Eu passo a palavra para Ivo fazer a prece de abertura. Obrigada. Tem que abrir o microfone, Ivo. Então, vamos fechar nossos olhos e começar a acalmar nossas ideias, nossa mente e mentalizar Jesus, nosso mestre maior, aquele que veio para nos ensinar a lição do amor incondicional. Através dessa mentalização, vamos nos unir, formando um anel de força que vai nos manter focados nesse trabalho de hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos emanar essa energia positiva que vai atingir a casa dos nossos colegas que não puderam estar aqui presentes hoje, trazendo paz e harmonia para todas aquelas pessoas, para os nossos próprios lares e para a nossa reunião. Vamos agradecer a oportunidade que nos foi dada e o apoio da espiritualidade amiga que nos ajuda nesses eventos, nesses momentos, e todas as intuições que porventura sejam agraciadas. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou passar a palavra ao nosso amigo Fábio Caversan, que vai dar então início ao trabalho de apresentação. Fábio, com você. Obrigado, Ivo. Boa noite, pessoal. Então, como a Beth já disse, o objetivo hoje é a gente continuar de onde nós paramos, explorar um pouco mais o tema que nós paramos na última reunião, aí, que é o mal e o remédio, para depois a gente fechar com a felicidade não é desse mundo. Lembrando o mal e remédio que a gente comentou na última reunião, eu falei muito sobre a questão de usar a razão e o entendimento da doutrina espírita, principalmente o entendimento das vidas sucessivas, da reencarnação, para tentar ajudar a gente, ajudar o racional a suportar sofrimento e provas, expiações que a gente tem que passar. Mas no mal e o remédio, o foco ele está todo em volta da fé, que obviamente outro conselho importante dos espíritos, está sempre presente no Evangelho, que tem importante, se você tiver fé em Deus, fé em Jesus, fé nos ensinamentos da doutrina, isso facilita. E se quando o momento de dor ou de sofrimento vier, você com fé orar, rezar para Deus, pedir perdão, pedir sempre aquele pedido, o que é melhor para mim, a força para vencer a dificuldade ou a resignação, a força também para suportar e por aí vai. E esse recado do mal e o remédio, ele vem através do texto de Santo Agostinho. E eu mesmo falei na reunião passada de que às vezes soa bastante agressiva a mensagem de Santo Agostinho. Então, por exemplo, começa dessa forma: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem
nesse vale de dores. Então, eu até comentei na reunião passada, nossa, né, Santo Agostinho é tão incisivo nesse aspecto, será que é isso mesmo? É sofrimento sem parar? Às vezes tem momentos da vida que a gente também tem um pouco da nossa felicidade aqui, que a gente entende que não é uma felicidade superior, sublimada, mas é um pouco feliz. E aí, lógico, né, eu acho que quando a gente está estudando e fazendo, sempre vem aquelas inspirações do plano espiritual, e aí eu acabei procurando um pouco mais e achei uma outra interpretação interessante aqui sobre esse texto, né, de Santo Agostinho, que é a seguinte: Santo Agostinho também, né, quem conhece aí a história, num primeiro momento da vida dele, ele se envolveu com outras doutrinas e entre elas, uma doutrina que focava na busca, a existência do homem na busca pelos prazeres materiais. Então, ele de certa forma, você entende um pouco o quão agressivo ele é na mensagem, porque ele, de certa forma, está falando dele mesmo também. Fala assim, ó, eu busquei a felicidade, essa felicidade material, eu fui por esse caminho, não vá, não é por aí. Tentar forçar essa felicidade no plano terrestre vai fazer com que você desvie mais e mais da verdadeira felicidade, que é a felicidade mais sublimada que a gente tem na vida espiritual, em outros orbes e por aí vai. Então, essa é uma explicação interessante, porque eu mesmo falei algumas vezes, olha, mas, pô, acho que eu não concordo, assim, que é só vale de lágrimas e não sei o que e tal. Mas se você pensar no recado da seguinte forma, ok, a vida não precisa ser só tristeza, só sofrimento, mas não foque a busca da sua felicidade na matéria. Porque isso vai fazer com que você desvie da verdadeira felicidade. E, em geral, quando você obtém essa felicidade da matéria, seja lá qual for, dinheiro, poder, sei lá o que for, em geral, quando você chega nela, você percebe que não era bem aquilo, você não tem aquela sensação realmente de paz, de plenitude, por aí vai. Então, isso é uma nova luz que eu queria colocar em cima do capítulo do Santo Agostinho. Outra frase dele que a gente já explorou um pouco, mas vamos aqui relembrar, né? Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Então, falamos disso bastante na última reunião, mas isso é importante relembrar, né? A história de que a ninguém é dado uma cruz maior do que pode carregar e, no caso do espiritismo em particular, a gente tem essa crença de que a escolha das provas, das linhas gerais da vida, você faz parte dela. Com o seu mentor, com o seu benfeitor, você decide com ele. Então, não adianta se revoltar com você mesmo. Às vezes as pessoas podem falar, pô, mas então não tenho livre-arbítrio, eu já escolhi tudo, está tudo planejado na minha vida. Não é assim. O planejamento é um planejamento geral, é um planejamento de alto nível, é um planejamento que faz com que você se coloque perto das pessoas com quem você tem alguma prova, alguma expiação. Agora, completar aquela missão da melhor forma possível é decisão sua. Você pode ir contra tudo e contra todos, falar, não quero, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Então, sim, existe o livre-arbítrio, mas, em linhas gerais, existe esse planejamento também para nos ajudar, né? Então, isso é um outro recado que está reforçado aqui no mal e o remédio, né? E, finalmente, né, volta a receita de ouro, né? Que remédio prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Esse é um negócio que, assim, a gente pode falar, mas
querendo ou não, está embutido na gente. Seja espírita, ateu, seja o que for, né? É um tal de ateu falando, pelo amor de Deus, ou Deus que me ajude. Então, assim, é um negócio que está embutido. Quando o calo realmente aperta, a gente ora, a gente reza, a gente entrega para uma força maior. Então, acho que isso é importante, né? Seja qual for a quantidade de sofrimento, ou melhor dizendo, né? Já estamos falando de mau remédio. Seja quão amargo o remédio que está programado para você tomar, tenha certeza de que com fé, com oração, ele vai ser um pouquinho menos amargo, né? E é isso. E para fechar essa passagem, né, do mal e remédio, ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças, né? Então, novamente, falando que é importante o sofrer. Vamos lembrar o que a gente falou também na outra vez. Não é sofrer por sofrer, né? Não é sofrer do nada. Sofrer, procurar a resignação, procurar sofrer da forma boa, como a gente comentou, apoiado na razão e, principalmente, suportado pela fé, né? Então, acho que esse é acho que são os recados que eu queria fechar sobre o mal e o remédio. Antes de passar para a nossa nova sessão, vamos pegar aqui alguns comentários. Beth, acho que você aí tem algum comentário para fazer, por favor. Sim. Eu achei bem interessante, Fábio, quando você focou na fé, né? E eu acho que a gente precisa ter no nosso dia a dia essa fé. A fé é como se fosse uma motivação, um impulso para você sair da inércia, para você sair de reclamações, de lamúrias, de choros, né? Você vai tomar um impulso para mudar a sua realidade. E também achei bem interessante quando você falou que nós decidimos pelas nossas provas, né? Eu acho que também é por aí o remédio, né? O remédio está aí, porque se a gente coloca no nosso dia a dia, a gente pratica o Evangelho de Jesus, não é você ter o Evangelho decorado, não, é você praticar no seu dia a dia, a gente vai ter o remédio dos nossos males, porque Jesus nos disse, a cada um segundo suas obras, né? Como você mesmo muito bem disse, nós é que decidimos pelas nossas provas, nós é que plantamos, e depois nós é que vamos colher. Então a gente tem que ter temos que estar acordados para sabermos o que é que nós estamos plantando, né? Porque a gente não vai plantar melancia e vai querer colher morango, não. A gente vai plantar e a gente vai colher o que a gente plantou. Então, é bem interessante a gente estar atento aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, às nossas intenções, às nossas ações, né? E tentar, na maioria das vezes, colocar o remédio que é o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. A gente pensa assim nos males. Que males? O material, o moral, né? E eu acho que o remédio também que Jesus nos ensinou foi o amor. Amai ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né? Ele também nos disse que devemos amar e fazer caridade, sermos caridosos, que a caridade cobre uma montanha de pecados. Então, acho que o convite para a gente ter esse remédio é a gente amar mais. A gente está colocando esse amor, esse Evangelho de Jesus em nossa vida, no nosso dia a dia. É isso, obrigada. Obrigado, Beth. Vamos passar aqui para o Babler, que tem alguma pergunta e comentário. Vai lá, Babler. Bom, Fábio, é o seguinte, nós sabemos que devido à nossa evolução, nós transitamos entre a instintividade e a racionalidade, certo? Saindo da primeira, né, que a gente era mais instintivo, e nos direcionando para a segunda, mais racionalidade, né? E seria certo se a gente pensasse da felicidade como o mesmo entendimento, numa linha de raciocínio, nós saímos da infelicidade e nós estamos, assim, transitando, caminhando para a felicidade, e aí nós transitamos entre uma e outra. Às vezes nós somos felizes
e às vezes nós somos tristes. A gente podia usar essa mesma escala para definir a felicidade, considerando talvez a felicidade uma linha única, que de um lado é ser triste, ou sei lá, é não ter conhecimento nenhum da felicidade, e a outra seria chegar mesmo à felicidade que eles dizem que é a felicidade que nós somos todos, temos que caminhar para isso, né? Eu gosto dessa abordagem. É assim, em vez da gente simplesmente colocar as coisas como preto e branco, né, feliz ou triste, a natureza não dá saltos. Eu gosto da história de ter essa escala. No entanto, sempre que eu tento colocar as coisas numa escala de uma linha, eu penso que a gente ainda é muito limitado, porque eu acho que a felicidade em si, ela deve ser algo tridimensional, quadridimensional, e aí a gente anda um pouquinho numa direção de felicidade, mas existem outras para desenvolver. Mas, em geral, eu concordo, sim, que existe a felicidade mais animal, lá mais básica, existe uma felicidade angelical, uma felicidade de espíritos crísticos e por aí vai. Então, esse é outro aspecto também. Eu até esqueci de comentar, foi bom que você fez essa pergunta, Babler, porque eu pensei assim, tá, Santo Agostinho deve estar falando que a felicidade não existe felicidade, é vale-lá, porque para ele, no nível em que ele está, a felicidade dele tem que ser algo mais sublimado, algo mais celestial e por aí vai. Então, o que acontece? Se a gente pensar que para ele a felicidade, o mundo inteiro tem que estar envolto na felicidade, não pode mais ter fome, não pode mais ter miséria, e tudo isso para que ele realmente se considere feliz, aí ele olha para a Terra e fala, não há nenhuma gota de felicidade. Então, assim, por pior que seja, nós temos que admitir, a gente consegue ter uns momentos felizes com a nossa família, até fazendo caridade e tal, a gente consegue ter uns momentos felizes na nossa esfera de ação, que é certamente muito menor que a desses espíritos superiores. Então, eu consigo ter aquele momento feliz, porque naquele meu momento feliz, eu não estou pensando na criancinha que está morrendo de fome na África. Agora, se você pensar num espírito que tem essa abrangência, ele vai olhar e falar assim, amigo, mesmo você está fazendo caridade, você está aqui feliz com a sua família, não dá para ser feliz, olha o que está acontecendo lá, tem gente morrendo lá, tem guerra ali, como que você é feliz? Então, eu acho que existe essa escala, sim, Babler, e a gente está longe do fim dessa escala. Rodrigo, quer complementar com algo aí? Rodrigo, a gente não está te ouvindo aí. Olá, agora estão me vendo, me ouvindo? Ok. Eu tenho um comentário e uma pergunta. Tem uma frase que eu gosto muito de refletir a respeito, que ela diz o seguinte: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Então a pergunta que eu faço para você colocar nesse contexto da felicidade aí, e também só colocando um conceito que eu tenho sobre felicidade, que felicidade não é um estado de êxtase, mas sim um estado de paz de espírito. Eu queria saber o que você acha dessa frase de quem olha para dentro para buscar a felicidade. Muito bem, vamos lá. Só perguntas fáceis aqui para mim. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Isso é a primeira vez que estou ouvindo essa frase. Bom, eu acho que o que eu entendo isso aí relacionado à felicidade certamente é que ao olhar todos esses exemplos, ao ler tudo que a gente vê e ao olhar esses espíritos que passam pela Terra que deixam lições, ao ver relatos de espíritos médios e desdobramentos visitando outros mundos e falando todas as belezas e avanços e paz que existem nesses mundos, eu acho que talvez esse seja o olhar para fora, o sonhar, pelo menos no meu lado a gente tem que ter essa
essa visão do que tem por aí, né? Tem que tentar enxergar fora da nossa caverna, fora das sombras que a gente está vendo na caverna. E agora, se você ficar só sonhando, ficar só vendo isso, ficar só nessa, você vai continuar dentro da caverna, né? Então, acho que o segundo, que é olhar para dentro, é tentar, o famoso conhece a ti mesmo, tentar entender quais são as dificuldades, os bloqueios que você tem para caminhar em relação àquela felicidade. Na reunião passada, tinha uma receitinha muito básica lá para aguentar o sofrimento, tinha que se livrar da impaciência, raiva e desespero. Tá aí um começo. Eu convidei a inflexão pessoal a falar quais desses 3 você já se livrou, quais você ainda carrega. Então, eu acho que é nesse sentido. A gente tem que olhar para dentro, tem que ter a humildade, a autocrítica de olhar e falar assim, não, eu tenho problema com isso, eu tenho problema com aquilo. E aí, voltando no que, de novo, eu cito o Ivo aí, dá passos, bom, eles falam aqui baby steps, em português a gente não fala muito passo de bebê, mas anda um pouquinho, melhora um pouquinho cada dia, melhora um pouquinho cada encarnação. E aí você chega lá. Essa é a minha visão, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Eu vou passar agora para a nossa segunda etapa aqui, para a gente ficar atento ao tempo, né? Bom, a próxima sessão, seguindo a linha, o título é A Felicidade Não É Deste Mundo, certo? Bom, isso conclui, na verdade, tudo que a gente tem falado. Quando a gente falou que dos sofrimentos, que a Terra é uma escola aí, no estágio que a gente está de provas e expiações, aí depois a mensagem de Santo Agostinho, mesmo reforçando, vale de lágrimas e por aí vai. Então, no fim desse capítulo vem essa conclusão final de a felicidade não é desse mundo. Bom, primeiro, novamente vamos tentar entender essa mensagem fora da caixa, porque como humanos a gente ainda como ser humano a gente ainda é muito centrado na gente. A gente, mesmo tentando espírito, a gente tem o hábito de enxergar tudo sob o nosso foco, sob a nossa perspectiva. É tudo sobre eu, né? Talvez isso seja o efeito colateral da gente ser um dos primeiros entidades aí na escala evolutiva em que o espírito é individualizado, a gente acaba sendo meio individualista. Então, quando a gente vê aqui a felicidade não é deste mundo, esse mundo não é feliz, a primeira coisa que vem na mente é assim, opa, então o cidadão aqui vai trabalhar, vou fazer caridade, vou me instruir, vou evoluir e vou sarpar fora. Então, assim, a felicidade não é desse mundo, eu quero ser feliz, preciso picar a mula. Já vi a mãe do Chico Xavier falando de Júpiter, outro cara falou de Saturno, é Alfa Centauro, é Capela, tem um monte de lugar legal. Então, o negócio é evoluir aqui, vamos fazer caridade, vamos estudar, vamos trabalhar para a gente picar a mula. Mas assim, e se a gente olhar isso de outra perspectiva? E se a gente olhar isso da perspectiva do mundo, né? A felicidade não é desse mundo, certamente quer dizer que os habitantes desse mundo aqui, eles não estão contribuindo para a felicidade, mas o mundo pode se tornar feliz também. Então, assim, tem duas coisas aqui que vão mudar para que, se você, né, você quer ser um espírito feliz. Bom, você tem duas opções. Você pode, como eu acabei de falar, trabalhar, merecer aí e ir para frente, ou de repente você pode ficar na Terra e até que a Terra se torne um mundo feliz. Só não tem a terceira opção, que é a Terra evoluir e você ficar para trás, porque daí a gente sabe que você acaba indo para um mundo que seja mais afim com a sua situação. Então, a primeira reflexão que eu queria trazer é essa, assim, não é só você falar assim, pô, eu vou ser melhor, bom, fazer caridade e eu vou largar esse povo aqui para trás. Vou para um lugar feliz. Esse é um lado. O outro lado como é que a gente
todo mundo caminha para essa direção de ser feliz, né? Então, a felicidade não é desse mundo, é uma frase que está falando de hoje. Né? Daqui a 2.000, 3.000 anos, não tenho nenhuma ideia quanto leva aí o mundo para virar regeneração, feliz e tal, aí a mesma frase, a felicidade não é desse mundo, pode mudar, pode ser sim, a felicidade é desse mundo, a Terra é um mundo feliz. E assim, o Espiritismo traz esse recado, o cristianismo em geral traz esse recado, mas a gente precisa botar na cabeça, de uma vez por todas, e é difícil, que existe essa unidade, que a gente faz parte dessa família, que nossa posição no cosmo, na Via Láctea, nesse universo, né, nosso carimbo lá é terra, terrestre. E a gente precisa, na medida do possível, fazer com que esse mundo inteiro caminhe, evolua. E, de novo, isso não é uma coisa muito fácil, porque a gente tem esse limite de alcance aí das nossas possibilidades. Então, você pode ser até uma pessoa boa na família, você pode ser uma pessoa boa na comunidade, você pode ser uma pessoa boa na cidade. Agora, é difícil ser uma pessoa que realmente abraça e aceita todo o país, o mundo inteiro. Você consegue olhar para alguém lá da China e sentir um sentimento fraterno daquela pessoa? A gente deveria. Consegue olhar para um criminoso que está na cadeia e falar assim, olhar para aquele cara lá que matou, que fez coisa errada e falar assim, esse cara está no meu time terra aqui, eu preciso puxar ele, porque se eu não puxar ele, a gente não vai. Então, assim, esse é um sentimento que é difícil da gente ter nato, mas eu acredito que é o que a gente precisa desenvolver. A gente está num momento que eu acho importante, uma transformação importante no planeta, com o Covid, e aí aqui onde nós estamos em particular, bom, agora no mundo inteiro, mas com Black Lives Matter e tudo isso, como é que a gente pensa nisso como espírita? Primeiro, a questão do Covid. Tem dois lados. Você está tomando, primeiro, você toma as medidas porque você quer proteger aquela população mais frágil. Você tenta ajudar a sua comunidade na medida das suas possibilidades que está sofrendo mais com essa situação. Isso por um lado. Por outro lado, você não se desespera e não entra em choque com mortes que estão acontecendo, porque você entende, sendo espírita, que esses espíritos só desencarnaram e que o ciclo continua, a roda continua girando. A questão do Black Lives Matter, pessoal, volto a colocar aqui o meu ponto de vista, que eu repito, que nem uma vitrola quebrada, reencarnação. Como é que o cidadão que acredita em reencarnação tem algum tipo de preconceito? É completamente descabido isso. Todos nós aqui nessa reunião, provavelmente já fomos negro, já fomos chinês, já fomos mulher, já foi tudo que tinha para ser. Como é que a gente consegue? Não tem cabimento. Se a pessoa que acredita na doutrina espírita ou segue essas coisas tiver qualquer tipo de racismo, de preconceito, preconceito contra a mulher, contra LGBT, contra negro, contra chinês, contra mexicano, não faz o menor sentido isso, porque você já foi. Então, isso é outra coisa que eu espero realmente que o momento em que nós estamos passando a despertar das consciências, da consciência das pessoas e também essa nossa tentativa no espiritismo e outras religiões de quebrar esse tipo de barreira, eu espero que isso ajude a transformar a Terra, porque não tem cabimento a gente ainda está preso, 2020 a gente ainda está com esse tipo de comportamento. Então, a minha ideia, que o que eu queria realmente trazer, esse recado geral é esse, assim, a Terra não a felicidade não pertence à Terra,
mas eu realmente acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que tentar fazer com que a Terra seja um mundo mais feliz, que ela galgue um pouco nessa escala da felicidade. E aí é essa dificuldade. A gente acredita em reencarnação, a gente tem bastante informação, mas, obviamente, pelo nível intelectual que nós estamos, a gente não tem ainda ideia do que é mais para frente um mundo feliz, do que é uma unidade de espíritos. Mas a gente, pela literatura e tudo mais, a gente sabe que em um dado instante, todos esses espíritos da Terra ou de um mundo feliz, eles estão mais ou menos conectados, ninguém perde a sua individualidade, mas existe estão todos vibrando de forma uniforme no mesmo, com o mesmo objetivo, que é muitas vezes estudar autoconhecimento, conhecimento e evolução e moral e tudo mais. Bom, nós precisamos tentar olhar. Cada vez que você olhar um cara, seja no noticiário, ou seja, ou no seu dia a dia, alguém você olha para aquele cara e fala assim, meu Deus, esse cara eu sinto raiva desse cara. Pode ser. E às vezes, mesmo uma raiva que pode ter começado de uma forma boa. Então tem lá um ditador, um cara assassino, um cara nesse sentido. Então aí você olha para aquele e você sente raiva. E essa sua raiva meio que você justifica falando assim, olha, eu tô com raiva dele porque ele fez coisa muito errada, matou um monte de gente, fez isso, isso, isso. Então essa minha raiva é do bem. Pare para pensar assim, quando eu tiver no mundo feliz, isso aqui for uma unidade, aquele cara lá vai estar com a gente. Então, e aí? Você consegue descartar esse sentimento? Você consegue pensar, um dia eu vou estar com meu espírito ligado com aquele cidadão, então eu preciso me livrar desses sentimentos que eu tenho com ele. Não é fácil. Não estou falando que... eu já fiz isso, pessoal. Tranquilo, é moleza. Não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo que a gente também tem que olhar sobre esse outro aspecto. Não ser tão... Não ter esse egoísmo de falar, eu quero me melhorar, eu vou me melhorar e eu vou zarpar fora. Vou para a próxima estação. Bom, alguns outros recados aqui do capítulo, né? Acho que já explorei bem essa história da felicidade da Terra em si. Aí tem um outro recado, se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, de novo, vai na linha do que esses espíritos mais evoluídos consideram como felicidade, né? Talvez para eles terem a felicidade, a gente teria que ter um mundo que já não tem mais esse tipo de coisa, já não tem racismo, já não tem desigualdade social, já não tem tudo isso que a gente tem no mundo de hoje em dia. Uma outra questão aqui na felicidade, a gente está falando de escala de felicidade, mas existe também a questão da frequência e do tempo. Então, o que consiste em felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. Então, esse é outro aspecto. Tá falando, não, dá para ser feliz na Terra, mas os momentos em que você é realmente feliz são muito mais curtos em relação à sua passagem, à sua existência inteira. E aí, vou fechar de novo com a mensagem aqui dos espíritos, que eu acho que é bonita, não deduza tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, eu vou dar minha humilde contribuição aqui. Não só Deus semeou esses belos planetas superiores, mas também Deus semeou esses belos espíritos superiores que muitas vezes habitam aqui a Terra e mostram para a gente um pouco, né, dessa evolução,
desse nível angelical. Muito bem, pessoal. Eu vou encerrar um pouco aqui os meus comentários. Vamos abrir novamente para o pessoal fazer perguntas e comentários. Então, Beth, por favor, passar a palavra para você primeiro. Tá bom, obrigada. Rapidinho, eu só gostaria de comentar sobre a reencarnação, que você muito bem falou, né? E, assim, os mundos, seja o mundo material, o mundo espiritual, eles vão se desenvolvendo juntos. Então, à medida que vamos encarnando, né, reencarnando, voltamos para o mundo espiritual, voltamos para o mundo físico, a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais informação e vamos trazendo para o mundo físico. Então, é isso aí. Eu acho que a outra coisa, só para fechar, é que a gente tem que se despojar energeticamente dos nossos defeitos, dos nossos vícios, das nossas manias. A gente tem muita mania de dizer assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo. Claro que a gente muda, nós somos espíritos imortais. E o fato de estarmos aqui encarnados é para que a gente se melhore. E como você muito bem falou, Fábio, ninguém vai sozinho, a gente tem uma família, a gente reencarnou em um grupo familiar e a gente tem uma responsabilidade por todos do grupo familiar, não só pela nossa evolução, mas por todos. E ampliando para essa família maior, como você muito bem falou, dos terráqueos. Obrigada, só isso. Muito bom, Beth. É isso aí. Eu acho que vai crescendo conforme dá, né? Em casa, vizinhança, a gente chega na Terra. Ivo, você quer fazer aqui um comentário? Foi uma pergunta que, de certa forma, para você diretamente, mas também para todos, né? Na minha maneira de entender, para estarmos felizes, porque eu acredito que ser feliz é praticamente impossível, eu acredito que a felicidade é um estado de espírito, que é um ditado popular, né? E então, para sermos felizes, bastaria que a gente entendesse que as provas são necessárias e que a resignação virá pela aceitação das nossas limitações. Se nós entendemos que todos somos limitados, então, com esse entendimento, virá a resignação. Por mais dura que seja a prova, a gente vai entender que ela é necessária e que, a partir desse entendimento das nossas limitações, a gente vai atingir a resignação que é necessária, que a gente volte a ter paz de espírito. Eu concordo, Ivo. É o ditado do Rodrigo lá, de olhar para dentro. Já esqueci o ditado, mas é o entender as limitações. Vou passar para ele, já que falei no ditado dele, vai lá, Rodrigo. Você tem um comentário aí para nós também? Ok. Vou só lembrar o ditado: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Eu queria fazer um comentário a respeito dessa parte da felicidade também, até lembrando uma mensagem que nós recebemos na última reunião mediúnica, e que fala o seguinte, que o último estágio, né, a coisa mais complexa que nós precisamos conseguir fazer para atingirmos a perfeição ou a felicidade plena, que eu acredito que seja possível sim, ela somente parece estar muito distante agora, porque nós ainda somos muito imperfeitos, mas a mensagem que nós recebemos, ela de certa forma é muito simples e ela, se a gente for parar para pensar, a gente teve um exemplo aqui no planeta Terra que era exatamente o exemplo dessa mensagem, e a gente às vezes se esquece. E a mensagem dizia o seguinte, que a última coisa que nós precisamos fazer para nos tornarmos perfeitos ou evoluídos, etc., é aprender a amar. Coisa que a gente não faz ideia o que é ainda, porque nós confundimos amar com um sentimento muitas vezes equivocado, mas o aprender a amar é o que define um espírito perfeito.
né? Como você mesmo falou, né? Às vezes nós amamos a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que nós nos simpatizamos, e nós esquecemos de amar o próximo, né? E se a gente pegar o exemplo de Jesus, o que ele veio ensinar para a gente é exatamente isso. Ele veio ensinar para a gente a aprender a amar. Então é por isso que eu digo que Jesus sentiu dor, mas Jesus não deixou de ser feliz, porque ele amou tanto os seus amigos, os apóstolos e todos aqueles que tratavam bem, mas também ele amou os seus inimigos. Então Jesus era uma pessoa que tinha atingido, né, a felicidade. Então, mesmo passando por dores, passando por problemas que ele deve ter passado na sua época. Então, eu acredito que o que faz um espírito evoluído é exatamente a consciência do que é amar, né? E amar, quando eu falo, é amar a todos, né? Amar a tudo, a todos. E com relação à resignação também, acho que se encaixa, que foi o Ivo comentou agora, que muita gente confunde a resignação com a aceitação, né? Aceitação passiva de um sofrimento. Eu já acho que a resignação é uma palavra que tem muito a ver com esse aprender a amar, que significa você a compreender conscientemente o porquê aquilo está acontecendo, né? E de certa forma visualizar ou compreender a causa daquilo, o efeito daquilo na sua vida de certa forma, tirar o proveito daquilo. Para mim, isso é resignação. É o observar com um espírito de aprendizado aquilo que ainda para a gente é um sofrimento, mas que, na verdade, é uma lição que a gente precisa aprender, né? E o resignado é aquele que observa atentamente um sofrimento, ele entende a lição que precisa ser aprendida e ele aprende, né? Então esse é para mim o mais difícil e é o caminho que nós temos que trilhar. Obrigado, Fábio, pela sua explanação de hoje. Não, obrigado. Obrigado pelos comentários. Faz bastante sentido, algo que a gente tem que cala fundo na alma. Vou passar a palavra aqui para a Hilda. Hilda, você também tem um comentário? Ok, tá me ouvindo? Boa noite, todo mundo. É um comentário, assim, que me veio quando eu li esse item, que, assim, para mim, concentrou toda a informação do item que eles queriam passar para a gente. Que nós, espíritas, temos um consolo para nossas penas, as nossas dores, porque nós sabemos que nós estamos num planeta de provas e expiações. A felicidade que a gente encontra aqui é relativa ao nosso nível de evolução espiritual. Se a gente tivesse num nível maior, como diz, claro, todo o texto aqui é sobre isso, a gente estaria num lugar melhor. Já seja por escolha ou por parte do nosso processo evolutivo individual, nós estamos aqui, mas nós espíritas sabemos o que isso significa. Então, muita gente não consegue entender sua própria dor, sua própria perda, seu próprio desfazer no mundo, porque eles não têm esse conhecimento, e nós temos. E é uma coisa que eu tenho, assim, uma gratidão imensa. Obrigada, era isso que eu queria responder. Obrigado, Hilda. Bom, acho que era isso, pessoal. Eu vou passar agora para o Ivo encerrar, fazer a prece de encerramento. Obrigado a todos e nos vemos na próxima. Lembra de tirar o mute aí. Tá no mute ainda, acho. Aí. Ok. Então, vamos, pessoal, mais uma vez, fechando os olhos, relaxando, nos concentrando e sentindo a felicidade chegar aos nossos pensamentos, relembrando todas as boas mensagens que foram transmitidas durante a nossa reunião de hoje e congregando essa energia positiva, fazendo com que ela
se espalhe nos nossos lares, que ela se conduza até as casas dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, e que essa energia positiva seja a razão e o incentivo. Cortou o Ivo aí. Jesus. Então, as dificuldades que nos acompanham. Posso finalizar, que acho que o Ivo está tendo problema com a internet dele. Bárbara, se você puder colocar ele em mute só para eu finalizar. Então, vamos, como o Ivo estava dizendo, pedir à espiritualidade que nos auxilie, que nesse momento todo esse aprendizado sirva de razão e incentivo para que a gente possa prosseguir nesse caminho, sem nos esquecermos de que esse caminho se passa pelo amor ao próximo, o trabalho incessante, com resignação, com vontade e principalmente altruísmo. E que dessa forma nós possamos motivar os outros como exemplos e não com imposição, para que outros também possam seguir esse caminho, a fim de que a gente todos juntos, como o Fábio falou, possamos voltar para casa, né? Como Jesus dizia, o reino de Deus. Que assim seja, fiquem todos com Deus, vamos em paz e a gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos, boa noite.